Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí é onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo levantou-se então um doutor da lei e perguntou-lhe para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? O outro respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, disse Jesus, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a pergunta feita, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Tomando a palavra, Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder dos salteadores, que depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de piedade. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: Trata bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu: Vai e faz tu também do mesmo modo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos no Evangelho de São Lucas. O caminho é uma palavra preponderante dentro do Evangelho de São Lucas. É uma palavra importante. Ou seja, pensemos, cada um de nós tem algumas palavras caras, ou seja, palavras que nos dizem alguma coisa. Cada um de nós tem uma palavra que nos recorda alguma situação, alguma experiência, palavra que remete, ou seja, que indica, que recorda-nos alguma situação que tenhamos vivido. Assim também o evangelista tem palavras que foram marcantes no seu processo de conversão, no seu processo de encontro com o Senhor. E uma das palavras importantíssimas para São Lucas é, sem dúvida, sem sombras de dúvida, a palavra caminho. Caminhar é estar interiormente em ação em direção ao Senhor. Ou seja, há uma moção interior, há algo que se move dentro de nós. E este movimento remete e indica para um encontro verdadeiro e autêntico com o Senhor da vida. Portanto, é no caminho em que Jesus é interpelado por um doutor da lei. O doutor da lei é um sábio, um homem com uma cultura, com um conhecimento da palavra de Deus.
E, portanto, este homem aproxima-se de Jesus. O primeiro passo na vida. Podem existir várias maneiras de chegarmos perto de Jesus. A maneira é, ou seja, perdão, a questão é, de que maneira nos aproximamos de Jesus? De que maneira te aproximas de Jesus? Qual é a intenção que move o teu coração para procurar Jesus? Dostoiévski, um sábio russo do século XVIII-XIX, vai dizer que o homem não procura tanto a Deus como procura o milagre. Portanto, o que é que move verdadeiramente o nosso coração? Há um interesse disfarçado dentro de nós quando procuramos Jesus? Este doutor da lei tinha uma finalidade. Tinha a finalidade de colocar Jesus à prova. E faz uma pergunta que, sem ele saber, é uma pergunta importantíssima no percurso de fé, no percurso existencial, ou seja, no percurso de vida dos discípulos, é uma pergunta importantíssima. É esta pergunta, levantada pelo mestre da lei, que devo fazer para possuir a vida eterna? É uma preocupação legítima de quem caminha com Deus. Ou seja, nós devíamos colocar-nos esta pergunta todos os dias. Senhor, que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? De que maneira me devo comportar? O que é que devo corrigir na minha vida? Coisas fiz no passado, remoto, num passado próximo, mas o que é que eu terei feito que condiciona esta posse da vida eterna? E, portanto, descobrindo aquilo que pode ser um impedimento no alcance da vida eterna, eu vou trabalhar para melhorar. Se faltei a verdade, se faltei a caridade, se faltei ao próximo, eu vou procurar restaurar aquilo que causei como dano. E, portanto, é uma pergunta legítima. Mas é uma pergunta feita por ele apenas para experimentar Jesus. E Jesus, de maneira muito sábia, responde então a esta pergunta. Está escrito na lei. Como é que lês? O outro respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o próximo, como a ti mesmo. Sabemos que Jesus resume a lei, os mandamentos nestas duas leis: amar a Deus e ao próximo. Portanto, não é que os outros mandamentos não sejam importantes. Todos os mandamentos são importantes. Mas a verdade é esta: é que quando nós amamos a Deus e amamos ao próximo, ou seja, todos os outros mandamentos estão condensados, ou seja, estão dentro destes dois mandamentos. Quando amamos o próximo e quando amamos a Deus e quando amamos o próximo, tudo o resto está dentro destes dois mandamentos. E Jesus diz: pronto, faz isso e viverás. Mas ele pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus aproveita então esta oportunidade de Lucas, aproveita esta oportunidade para trazer um ensinamento. 3 homens passam diante da mesma realidade. A realidade é a mesma. Há um homem que está atirado, ou seja, abandonado. Um homem que está em perigo de vida. Um homem que está completamente abandonado à sua sorte. E passam 3 homens. A realidade é a mesma. Mas a resposta dada ao estímulo, usando aqui uma linguagem psicológica, é que faz toda a diferença. O primeiro está preocupado com o culto lá no santuário. Não é que o culto não seja importante. É importante. Está ali uma vida humana tirada, abandonada a si mesmo. Ou seja, em perigo de vida, perigo de morte. Portanto, é algo. Passa o levita, também está preocupado com o seu filho. Está com os seus pensamentos e não está minimamente preocupado com quem sofre. A indiferença religiosa. E quantas vezes nós também somos indiferentes? No mundo em que vivemos, nos dias de hoje, há uma grande indiferença. Indiferença para com os outros. Importa apenas o eu e o eu. O eu em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. E sempre o eu. Mas Jesus, através deste gesto, e o terceiro homem é um samaritano. Um que, ou seja, tem a capacidade de olhar mais além da sua circunstância geográfica, económica e religiosa. É capaz de olhar o outro como imagem e semelhança de Deus. É capaz de amar o outro na condição de vulnerabilidade, ou seja, na condição de fraqueza em que se encontra. O outro está fragilizado.
o outro está necessitado, o outro está carenciado. E o samaritano é capaz de ir ao encontro de quem está nesta condição. Meu irmão e irmã, esta é uma atitude cristã. E Jesus pretende hoje despertar em si, em mim, em nós cristãos, esta mesma atitude. Talvez no passado, e como disse, seja um passado, né, longevo, mas também pode ser um passado próximo, talvez tenhamos tido atitudes menos boas. Mas estamos aqui, diante de Jesus, pedindo perdão ao Senhor e recomeçarmos o nosso caminho. Recomeçarmos esse caminho com Deus, olhando para o próximo, curando as feridas do próximo. E da maneira como curamos as feridas do próximo, curamos automaticamente também as nossas feridas. Quando ajudamos os outros a superarem as suas fragilidades, as suas lutas, as suas frustrações, as suas dores, muitas vezes causadas inclusive por nós. Então, nós entramos também num processo de sanação, de cura interior. E é isso que o Senhor pretende fazer comigo e consigo. O Senhor pretende curar as nossas feridas. Este homem estava ferido fisicamente, mas tu, eu, nós, trazemos feridas muito profundas. Feridas na alma, feridas no coração, feridas na memória. Feridas que precisam ser curadas urgentemente. E só Jesus nos pode curar dessas feridas. Nem um psicólogo, nem um psiquiatra serão tão profundos na cura dessas doenças como Jesus o é. Por isso, sem menosprezar a ciência, que é valorosa, não estamos a desprezar, estamos a dizer que há situações que só Jesus pode interferir. Há situações em que só Jesus nos pode curar. Então aproveitemos este dia da misericórdia do Senhor, que tem muita para dar. Abre o teu coração e deixa de curar pelo Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.